Evangelho de Mateus, capítulo número 10. Eu leio apenas os versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Esta é a palavra de Deus. Que o Senhor aplique a sua santa palavra no coração dos seus servos e das suas servas esta noite. Você pode assentar. Muito se tem falado nos dias atuais, em tom de denúncia, sobre um tema que remete a todos nós, evangélicos. O tema Evangelho e Mercado. Se você puser no Google esta informação, esse tema, você vai encontrar milhares de sugestões, de entradas, pois nós vivemos dias diferentíssimos dos dias da geração passada, dos dias da Reforma Protestante, dos dias da Igreja Primitiva, com respeito à pureza, à simplicidade e à integridade do Evangelho. Nós estamos assistindo pelas mídias, a venda de modo grosseiro do Evangelho. O Evangelho está sendo vendido, profetas são alugados, cantores supostamente que cantando para Jesus são contratados a preço de ouro. Há uma cantora muito famosa no Brasil, do meio evangélico, cujo cachê é R$100 mil, está na internet, para cantar em nome de Jesus, supostamente para cultuar a Deus. Esse é o tema que nos indigna, esse é um tema que nós temos que não nos acomodarmos, nós não podemos ficar calados, nós temos que denunciar. Nós temos que ler a palavra e dizer, não é assim, o Evangelho é diferente, o Evangelho puro e simples e santo, o Evangelho reformado não é assim. A reforma foi um movimento cuja eclosão se deu exatamente nesse ponto. Esta foi a gota d'água, a venda das coisas sagradas. Então, isto não era mais possível uma pessoa de ética, de bem, suportar esse terrível pecado que a própria igreja chamava pecado de simonia, em tom de denúncia, de dizer, é pecado vender as coisas sagradas. Isto fez com que Martinho Lutero se arrojasse contra a igreja, contra o mega sistema religioso mundialmente poderoso, para dizer, a Bíblia prega diferente, só a palavra de Deus. Assim era um dos lemas da reforma. Quero falar sobre o perfil do profeta de mercado. Não é o profeta do mercado, aquele que prega na praça do mercado, é o profeta de mercado. E o perfil dele é o seguinte: ele sempre comercializa a palavra. Na Bíblia nós temos exemplos, mas o mais importante, talvez um dos que salta aos olhos à primeira vista, está no Antigo Testamento, e o nome do profeta era Balaão, o homem que foi chamado, tinha uma fama internacional e foi chamado de um outro país, por um rei pagão, para vir a preço de ouro, pois o rei pagão lhe disse, eu posso encher a tua casa de ouro, se tu me vieres para amaldiçoar um povo que se assentou diante do meu território, insiste em atravessar e entrar no meu território,
E esse povo é exatamente o chamado povo de Deus, cuja fama era grande, de que onde passava, devastava tudo, era mais a fama. E Balaão luta contra o próprio Deus, que não quer deixá-lo ir. Na noite em que os homens do outro país vieram a Balaão para fazer a consulta e contratá-lo para amaldiçoar, que fosse amaldiçoar o povo de Israel, então os homens chegaram na casa dele, e ele, apesar de ser um profeta mercenário, ele disse àqueles homens: fiquem aqui. Ele mostrou um certo temor: fiquem aqui esta noite e esperem que eu vou consultar ao Senhor. Então o Senhor encontrou Balaão, não sei nem se Balaão chegou aí atrás, parece que antes mesmo Deus foi ao encontro de Balaão e disse, perguntando: quem são estes homens que estão contigo? Deus já sabia, mas a pergunta era para inquietá-lo, para indigná-lo, para dizer: eu não estou de acordo. Quando Balaão disse: esses homens são assim e vieram para fazer tal coisa, para dizer tal convite comigo, então Deus falou: não irás com eles e nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é bendito. Estava ali em jogo uma grande soma de dinheiro. Como disse, o rei tinha prometido encher a casa dele de ouro, e ele foi a si mesmo com uma certa insistência, temendo a Deus por saber quem era Jeová, mas assim mesmo ele teve um coração inclinado para ir. E os homens foram ao rei pagão, disseram que ele não iria, mas voltaram outros homens, agora os ministros do rei, com um preço muito mais alto, e insistiram. E Deus, que conhece os nossos corações, sabia o que pensava o coração de Balaão, e embora Balaão estivesse diante de Deus, disposto a temê-lo, a obedecê-lo, a recuar diante da proposta pagã, ele manifestava no coração, é o que se pensa pela leitura do texto, o desejo de ir avante e de alguma forma adquirir dinheiro com aquele negócio, ou negociando a palavra de Deus. Sempre o pecado do homem, do profeta de mercado, é que ele usa a palavra de Deus para comercializá-la. Ele usa para enriquecê-la, para enriquecer-se a si próprio. Ele usa em proveito próprio. Ele sempre está disposto, porque ele sabe que é uma coisa poderosa. E o evangelho, alguém perguntou: e uma palavra de Deus, a palavra de Deus não é santa? Como é que pode funcionar na boca de um falso profeta? Meus irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que até ao invés ela funciona. Até nas mãos de Satanás, às vezes, ela é capaz de fazer milagres. E então ele vai, e o anjo se interpõe diante dele, ele montado numa jumenta, o anjo se coloca aqui e ali, tentando impedi-lo de ir, e o animal vê claramente o anjo, se apavora, mas o Balaão ia de tal maneira cego, ou com o olhar no vil metal, que não conseguia ver o anjo, até que o anjo disse: eu saí ao teu encontro, como o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E encontrando-se o Senhor com Balaão, a certa altura, idas e vindas, o Senhor encontrou realmente com Balaão, e diz a Bíblia: pôs-lhe na boca a palavra dele, e disse: torna a Balaque, e assim falarás. De modo que você encontra no livro de Números a seguinte frase dita por Balaão, quando o rei Balaque, rei de Moabe, do território pagão, pergunta: por que tu não vieste? Por que tu não aceitaste a minha proposta? Por que tu não amaldiçoaste o povo? Pois cada vez que ele se propunha a amaldiçoar, o Espírito Santo descia sobre ele e tomava a garganta dele e a boca e falava o que Deus queria e abençoava o povo. E o rei ficava apavorado: mas o que é isso? Eu te chamei para amaldiçoar, você estava abençoando. Pois é, ele disse: a palavra que o Senhor puser na minha boca, essa falarei. De modo que Deus transtornou o caminho de Balaão, fazendo uma bênção no lugar do propósito de maldição. Em segundo lugar, o perfil do profeta de mercado é que ele está sempre silente diante do caos. Ele silencia quando vê o caos. Ou seja, ele não consegue fazer aquilo que é para ele fazer, e só ele pode fazer, que é denunciar. A função do profeta é denunciar, em nome de Deus, a situação de pecado social, por exemplo.
Mas ele não consegue fazer aquilo na hora que é para fazer, porque ele está disposto a fazer somente quando lhe convém. Então, quando o caos se instala, ocorreu no reinado de Acabe. Na verdade, o reinado era de Jezabel, a sua esposa, que era pagã, que era filha dos Sidônios, e que trouxe toda uma galeria de deuses do paganismo para dentro do santuário de Deus e promovia ela mesma, porque ela tinha uma autoridade sobre ele, rei, questão de personalidade, e sobre, portanto, toda a comunidade de Deus. Então ela instalou o que se pensa, imagens de deuses, divindades pagãs, no meio da adoração, no meio do culto a Deus, profanando o culto de Deus. Nesse momento, a crise se instalou em todo Israel. Havia uma crise generalizada, não havia bênção de Deus, não havia manifestação divina. Isso apesar de haver 400 profetas dentro do palácio de Jezabel e Acabe. Eles viviam ali. O que fazia 400 profetas ali, se não fosse para denunciar com a palavra de Deus os erros do palácio? Por que não faziam? Porque eles dependiam do palácio, porque eles estavam interligados demais ao palácio, porque eles já não eram profetas do Senhor para o palácio, eles eram agora funcionários políticos de Acabe e Jezabel. E, portanto, eles tinham toda uma gama de afazeres, sobretudo o ofício de silenciar diante daquela situação. Eles viram que a situação ia de mal a pior e que Deus estava se afastando, que o povo estava se degenerando e que os castigos de Deus estavam vindo. Mas eles eram incapazes porque eles estavam a serviço do rei. Portanto, essa era a função do profeta de mercado, silenciar. Tal como se vê hoje no nosso país. O país afunda numa crise, está imerso numa crise profunda, política e social nunca vista. Crise política alcança níveis de nunca vistos nesses séculos, neste século. Mas você não percebe uma voz profética falando em nome de Deus, tentando unir o povo. Você percebe profetas isolados falando em nome da sua denominação, defendendo o seu pedaço, defendendo o seu candidato, defendendo o seu lado político, garantindo a sua parte na repartição futura na possível repartição futura de um bolo político, que é o que os políticos gostam de fazer: atrair o povo evangélico e fazendo falsas promessas. Então, onde estão os profetas da nossa nação? Que não tem a coragem de Elias, chegou diante de Acabe e disse: segundo a minha palavra, não disse segundo a palavra de Deus, não vai chover, Israel, por tua causa, porque tu estás bagunçando todo o reinado de Deus nesse lugar. Por tua causa, Israel está assim. Então, onde estão? Porque os profetas de mercado se escondem. Nessa hora, eles ficam calados. Em terceiro, os profetas de mercado, ele tem uma característica. Ele visa sempre, ele vê antecipadamente o lucro em qualquer negócio, em qualquer coisa, em qualquer evento, em qualquer movimento, em qualquer encontro, em qualquer junção de crentes, em qualquer encontro de adoração, em qualquer manifestação do povo de Deus de pregação da palavra. Ele está sempre visando o que é que podemos lucrar com isso. Às vezes em nome da igreja ele fala, em nome de uma suposta autoridade. Há um texto no livro de João, cujo relato é dito de uma forma poética. Uma mulher chamada Maria, que não se sabe exatamente quem, entra num lugar onde Jesus está lá, mas no interior, conversando com seus discípulos, e ela quebra um vaso de perfume caríssimo e derrama sobre a pessoa de Jesus. Ali, diz o texto de João, capítulo 12, Judas estava presente. Ele assiste aquela cena que abala todo mundo, que deixa todo mundo impactado positivamente,
onde se percebe que há um nível de culto daquela mulher que era desconhecida até ali, em cima da pessoa de Jesus, e que até em tom profético Jesus disse: ela está me ungindo para a minha morte. Mas Judas estava presente e disse: isto é um desperdício. Esse dinheiro, disse que era cerca de 10 mil reais nos valores modernos, esse perfume podia ser vendido e podia ser dado aos pobres, podíamos ajudar aos pobres. O profeta de mercado, ele sempre está com o olhar no dinheiro, mesmo que esse dinheiro seja aplicado para honrar o nome de Jesus, porque ele não honra o nome de Jesus. Por que ele não honra o nome de Deus, o nome do Salvador? Porque ele está a fim de se honrar a si mesmo. Porque a busca de valores, de poderes, de patamares, de ascensões, que ele busca é para ele. O dinheiro que ele vê não é para a igreja. Ele diz que poderia ser dado aos pobres. A Bíblia diz que ele disse isso porque ele era ladrão. Inclusive, tinha à mão, pessoas assim, esses profetas, sempre têm um controle financeiro absoluto da denominação. Eles são sempre. Judas era tesoureiro. Interessante, Jesus nunca reclamou dessas coisas que ele fazia, né? Parece que dava corda, deixava ele se entregar. Mas a questão é que ele, fazendo isso, deixou claro que o perfil de um homem que visa somente o lucro estava ali. Ele não podia fazer diferente. O que veio na mente dele não foi que uma mulher pudesse honrar Jesus nas suas últimas horas, nas horas antecedendo as horas mais difíceis que ele ia passar, inclusive pelo que ele disse: deixa ela quieta, ela está me ungindo para a minha morte. Porque ela tinha a consciência espiritual de que a morte de Jesus era, sem dúvida, o acontecimento mais importante da história para a salvação do homem. Se aquilo não tivesse acontecido, não haveria salvação, estaríamos todos perdidos no inferno. Então ela honrou Jesus, ungiu para a morte. O profeta de mercado não vê honra, não vê abertura, possibilidade, ele não tem a capacidade de enxergar que Jesus deve ser honrado com o melhor que nós temos, com o mais caro que nós temos, com o melhor que nós podemos fazer. Em quarto, o profeta de mercado é aquele que deseja o poder a qualquer custo. Tudo isso te darei, disse o chefe do inferno, a próprio Jesus, lá no deserto da tentação. Jesus, com 40 dias de fome, já era a terceira tentação. Quando ele viu que Jesus não caía, na verdade ele sabe por tudo que Jesus é Deus. Mas Satanás é assim, ele sabe, mas ele blefa. Ele insiste, ele vai, ele investe, ou seja, ele não desiste até convencer alguém, mas entrou uma pessoa errada. Então ele disse: está vendo tudo isso? Toda a riqueza do mundo, todos os poderes, os reinos, eu posso te dar, se prostrado tu me adorares. Não queria nada. Ele faz isso porque ele sabe que o profeta de mercado falou com a pessoa errada. Mas se fosse um profeta de mercado, ele estaria sim disposto a se curvar àquela proposta de Satanás, porque o profeta de mercado vende, usa e abusa das coisas de Deus. Ele não só vende, ele se aluga, ele se deixa alugar, ele negocia, ele faz todo tipo de tramóia, na verdade, para dizer que aceita as propostas, porque ele, na verdade, quer o poder. O poder é algo que está dentro do homem, parece que é um dispositivo que se deixa ligar, ou acende, ou desperta, quando há uma proposta desse tipo, sendo, na verdade, um filho das trevas. Se um homem sem Deus receber uma proposta dessa, ele acende. Qual é o homem que não gosta de poder? Olha para o ambiente político, não vou dizer nem do nosso país, mundial. Qual é a pessoa que não se curva diante de uma montanha de dinheiro, de um patamar superior de poder, de você
mandar numa classe, numa denominação, numa cidade, num país, num continente. Ninguém resiste. Mas Jesus disse apenas a seguinte frase: sai daqui, Satanás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Às vezes temos a noção errada sobre o dinheiro. Fala-se popularmente que o dinheiro é neutro. Depende da pessoa que usar. Se a pessoa que vai usar o dinheiro é uma pessoa má, ela vai usar de modo errado. Se a pessoa é uma pessoa boa, ela vai usar de modo benéfico o dinheiro. Parece bonito, mas não é assim. O dinheiro é tratado por Jesus como uma divindade, inclusive com nome. Tu não podes, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. A queda de Lúcifer ocorreu por um motivo também. Um dos principais motivos está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras de fogo. Perfeito eras dos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti, pela abundância do teu comércio. Olha aí. Você pensa que é uma coisa simples? Por que comércio? O comércio, porque o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras de fogo. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. A ideia de comércio e santuário, coisa profana e coisa santa, está aqui na queda de Lúcifer. A queda da grande Babilônia, que é descrita como um grande sistema financeiro, Apocalipse capítulo 18, que negocia com todas as mercadorias do mundo de então, as mais caras mercadorias estão ditas lá, que é os instrumentos de comércio da grande Babilônia, o sistema religioso político que manda no mundo, e no final diz assim: e o teu comércio é até com almas humanas. Até com almas humanas ela comercia. Então, está escrito no capítulo 18, verso 11. Quando a queda de Babilônia, da grande Babilônia acontece, é caída a grande Babilônia, está escrito. Então, sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Qual é a grande aposta do anticristo? O que é que ele vai usar para conseguir manipular o povo que é dele? O que é que ele vai usar? É exatamente o comércio. Um mega sistema mundial, onde todos serão numerados. Todos os que não creem em Cristo, todos os que não são lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo, todos os que não creem, não professaram Jesus, todos os que negam a Jesus, deverão obrigatoriamente, eles irão de boa vontade até assinar, tocar o dedo no WhatsApp do anticristo e receber os seus comandos. O sistema dele é financeiro. Note que o mercado, o comércio, o sistema financeiro é algo que está totalmente oposto ao povo de Deus, a santa grei de Deus, a igreja de Deus, desde que o mundo é mundo. Então, os pecados da igreja sempre foram a profanação da adoração pelo dinheiro, a venda das coisas sagradas, a venda da palavra de Deus, a validação da palavra de Deus mediante a validação do ouro, a concorrência do dinheiro com a concorrência da igreja. O que assistimos hoje
O evangelho que está aí, que se nos apresenta nesses dias últimos, é o evangelho que vem com uma cruz de ouro. A cruz não é mais de madeira, não é mais o filho do carpinteiro, aquele pobre Jesus que não tinha, disse ele mesmo, eu não tenho nem onde cair morto. Há um homem que disse, eu quero te seguir por onde quer que fores. Esse Jesus não está presente no novo evangelho que se apresenta. Ele não é o Jesus da teologia moderna. Ele não é. O Jesus da teologia moderna é o mega empresário. É o homem que pode todas as coisas. É o homem que aqueceu a proposta de quem disse uma vez, tudo isso te darei. É aquele que assinou embaixo. Eu quero. Nós precisamos, para concluir esta palavra, ressuscitar o evangelho da graça. Nós precisamos trazer de volta o evangelho que foi capaz de detonar no século XVI, através de Martinho Lutero, o mega sistema religioso que vendia as bênçãos dos céus e mantinha o povo alienado, porque essa é a grande chave do sistema financeiro, religioso e político. Manter o povo analfabeto. Olha se tem ensino bíblico nas igrejas modernas que pregam a prosperidade. Não existe. Não existe clareza bíblica, não existe explanação bíblica nítida, límpida, porque a verdade deverá estar sempre escondida, porque o sistema é enganoso. Precisamos restaurar a simplicidade e a espontaneidade do evangelho da igreja primitiva. Precisamos denunciar os balaões da igreja moderna, que barganham, que fazem negociatas, que operam caixa 2 nas igrejas, que fazem com que uma simples cantora evangélica que tem o dom de cantar chegue a cobrar 100 mil reais, o valor de uma casa própria, por um show, para passar 1 hora cantando. É o horror. Isso é um horror, gente. Isso chama a vandalização da adoração de Deus. Isso é vandalismo. Nós chegamos a esse nível. Precisamos denunciar os pastores que possuem uma cotação de preço para as suas mensagens. Dependendo do lugar, eles cobram devidamente valores adequados. Nós precisamos resistir a essa proposta evangelicóide moderna de nos curvarmos a Mamon. Nós precisamos resistir. Nós precisamos dizer como Paulo, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, nós não mercadejamos a palavra. Nós precisamos dar de graça aquilo que recebemos pela graça. Amém. Glória a Deus.